Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da LWSA. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Chamas, diretor-presidente, e André Kubota, diretor financeiro e de relações com investidores. Para a sessão de Q&A, contaremos com o senior management da companhia. Esse evento está sendo transmitido pela internet via Zoom Webinar com tradução simultânea para o inglês, podendo ser acessado no endereço ri.lwsa.tech, clicando no link que aparecerá no pop-up. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na central de resultados do site de RI, na aba Informações Financeiras. As informações são apresentadas em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseado nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que as afirmações contidas neste documento, relacionadas às perspectivas sobre os negócios, projeções sobre os resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento, são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhões de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiro orgânico e proforma e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela, informando o nome e a companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Chamas, que iniciará a apresentação, e posteriormente ao Sr. André Kubota. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela participação na apresentação dos resultados do primeiro TRI de 2025. Eu começo aqui trazendo no slide 3 acho que as principais mensagens que eu tentei passar no call do quarto trimestre de 24, e é sobre esses pontos que eu vou fazer minha apresentação. Então, as principais mensagens, né? O ano de 2025, um foco em reacelerar o crescimento da companhia, né? Eu comento que o ano de 2024 a gente teve alguns bons indicadores operacionais, mas o crescimento em si aquém do potencial do que a empresa tem e pode entregar e vai entregar, né? Segunda coisa, foco contínuo em rentabilidade. A gente tem sido muito exitoso na nossa estratégia de rentabilização da companhia. Uma estratégia de produtos muito focada na jornada dos nossos clientes. Então, depois de um ciclo tão longo que a gente teve de investimentos, de M&A, a gente tem muita coisa, um ecossistema muito completo, e o foco na jornada do cliente nessas integrações vai ser o grande diferencial competitivo para a companhia. E, obviamente, geração de caixa e retorno ao acionista. Então, esses já são os principais tópicos que eu quero passar na primeira parte da apresentação. Começo aqui, então, com fundamentos operacionais. A gente continua com números bastante bons, né? O GMV da companhia foi de 18,2 bilhões, então um crescimento de 14,5%. Lembrando, o GMV de ecossistema é a soma do GMV da venda de todos os nossos quase 200 mil clientes, né? Que é o que a gente pode ver do lado direito do slide. Então, fechamos o primeiro trimestre com um crescimento de 6,8% na base de clientes, um desempenho até superior ao que a gente teve no quarto trimestre. Então, fechamos o primeiro TRI com 195,9 mil clientes na operação de e-commerce. E um outro, acho que dado bastante interessante, e ele fala que nosso GMV, é a receita de assinatura de plataforma. Então, cresceu 15,5%, muito correlato ao crescimento do próprio GMV da operação. No slide seguinte, mais alguns indicadores. O GMV de loja própria, que também cresce em patamares parecidos ao GMV total, então cresceu 14,1%.
gente fechou o primeiro trimestre com 1,5 bi em loja própria, e esse é um GMV super importante, porque a gente tem uma monetização incremental com ele por pagamentos, né? E aqui do lado direito, o indicador de pagamentos, que é o TPV. A gente teve então um crescimento de 15,7% em TPV na empresa, tendo processado 2 bilhões nesse primeiro trimestre. No slide seguinte, então, falei sobre reaceleração de crescimento, né? O ano passado a gente teve uma performance impactada pela reestruturação da Squid, acho que a gente já discorreu bastante sobre esse tema, e obviamente agora a gente começa a ter a reaceleração. Então fechamos o primeiro trimestre no consolidado da companhia com um crescimento de 8,8%, superior ao ano passado em qualquer trimestre do ano de 2024. Movendo para o slide seguinte, quando a gente pensa em rentabilidade, um segundo tópico que eu trouxe na agenda, também, como eu disse, né, a expansão da rentabilidade tem sido contínua, e aqui a gente olha desde 2022 a comparação do primeiro trimestre, então o EBITDA absoluto da companhia e as margens. A gente fecha então o primeiro trimestre de 25 com uma margem de 20,1%, então um ganho de 1 ponto percentual em relação ao ano passado, e um crescimento de 15%. Então fechamos com 70,2 milhões o TRI em EBITDA. No slide seguinte, slide 8, então, relembrando, eu trouxe esse slide na apresentação do quarto trimestre. A companhia tem feito uma evolução muito grande na sua forma de se organizar e de ofertar nossos produtos, simplificando e, obviamente, trazendo essa simplificação para o cliente, né? Numa lógica em grandes jornadas de clientes muito integradas, né? Esse tem sido todo o mote do desenvolvimento de R&D da empresa. Eu vou trazer à frente algumas coisas que foram feitas, mas só relembrando as grandes jornadas que a gente atende. Então, para a presença digital, hospedagem de site, hosting, no mundo de e-commerce, a plataforma de e-commerce que a gente oferece para diversos segmentos, né? E com algumas soluções que elas são integradas em uma lógica embedded, completamente integradas para serviços financeiros e logística, né? E eu vou trazer alguns casos concretos disso na sequência. No RP, gestão de negócio, gestão de frente de caixa e de comércio eletrônico por meio de sistema de gestão e ferramentas conversacionais. Então, essa é a forma como a gente pensa o portfólio da companhia. Movendo para o slide seguinte, agora nos próximos 3 slides eu vou explorar algo que a gente acho que trouxe pouco até hoje, que é o poder que o nosso RP, o Bling, tem como um originador de jornadas muito mais amplas e integradas para pequenas e médias empresas. A gente fala muito sobre, talvez, a integração mais óbvia na jornada, que é o pagamento no comércio eletrônico, mas o RP também pode ser uma grande fonte de monetização incremental dos nossos clientes, porque a gente tem no Bling a capacidade de tocar diversos pontos da jornada de um varejista, né? E aqui um primeiro caso concreto que eu trago, uma entrega extremamente importante, de muito valor para o nosso cliente, que foi entregue agora em março de 2025, que é a integração de ferramentas de logística na jornada do RP. Obviamente a gente tem uma operação muito relevante hoje, um produto muito poderoso de logística no nosso ecossistema, que é o Melhor Envio, e a gente se utiliza dele para oferecer de uma forma completamente transparente e integrada aos clientes do Bling todo o poder do Melhor Envio. O que eu quero dizer com isso? O cliente, ao ter o Bling, fazer a assinatura do Bling, ele já tem uma conta totalmente ativada de toda a operação logística, que por detrás, obviamente, é a operação do Melhor Envio, mas o cliente não tem um acesso ao Melhor Envio totalmente transparente, integrado. A gente tem um ponto único de contato e de atendimento. Então, dentro do próprio Bling, ele se resolve do cadastro, da emissão da etiqueta ao eventual atendimento. Então, não existe uma operação secundária, né? Ela é completamente integrada. Então, isso que eu digo que é a integração de jornada, e aí uma jornada específica, que é a jornada de RP. E
foi super importante essa entrega para a gente e ela já começa a trazer resultados. A gente teve um crescimento bastante bom na operação de logística no primeiro TRI, em emissão de etiquetas, e já fruto também dessa integração que a gente tem hoje nativa no Bling. Uma outra coisa super interessante para produto, ainda falando de jornada de cliente, né, trazer, e aqui ainda no Bling, soluções de inteligência artificial que trazem para o cliente conveniência por inteligência e por automação. Então, IA é um foco para a gente preponderante, a gente tem sido muito exaustivos na forma de pensar todas as possibilidades de uso de IA na companhia, seja produtividade e desenvolvimento, obviamente, seja processos, mas principalmente em trazer maior capacidade para os nossos clientes. Então, a evolução do produto, desde onboarding, simplificação de configuração e jornada, até potencializar o uso do próprio produto, é onde a gente gasta mais energia, e aqui é uma entrega extremamente importante para a gente. Então, nesse primeiro slide, eu vou mostrar 2 slides sobre o tema. Aqui a gente traz, dentro do próprio Bling, inteligência artificial para fazer recomendações que eu diria que melhoram a capacidade de gestão do cliente usando o Bling. Então, algumas coisas super importantes, e o próprio GIF aqui mostra o produto funcionando. Recomendação inteligente de produtos, o que é isso? Baseado na análise preditiva de vendas e do comportamento do estoque, antecipação de fluxo de compras. Então, a gente recomenda para o cliente o que deve comprar, quanto, quando. Então, olhando toda a base histórica, a gente começa a trazer para o cliente não só a informação da venda em si, né, predição disso, mas, ao mesmo tempo, inteligência para que ele faça uma melhor gestão de estoque e de capital de giro. É algo super poderoso. A gente tem desde março de 2025 isso para toda a base de clientes. Os feedbacks dos clientes têm sido ótimos, porque a gente começa a trazer contexto e inteligência para o ERP. O slide seguinte traz uma outra coisa bastante interessante também nessa mesma lógica, que é a gente começar a inserir a lógica conversacional por inteligência artificial dentro do Bling. Então, aqui vocês podem ver no celular, então a gente já tem uma ideia de uma interface muito mais facilitada para o cliente conseguir ter informações sobre o próprio business num meio muito mais, eu diria, simplificado, que é o conversacional. Então, por meio do WhatsApp, ele consegue conversar e ter informações super relevantes sobre o desempenho do negócio, informações sobre a própria operação, sobre os resultados, para atendimento. Então, a gente começa a trazer para o Bling também aqui toda uma lógica de conversacional, o que, por um produto como esse, que é focado em PME, é extremamente poderoso. No slide seguinte, então, um slide sobre retorno ao acionista, o ano de 2024 a gente fez uma distribuição bastante importante, por meio tanto de dividendos quanto de recompra. A gente na soma dos dois, foram 192,6 milhões de reais. E aí agora em 2025 a gente abriu um programa novo de 38,8 milhões de ações e já estamos executando. Então foram compradas 9 milhões de ações no primeiro trimestre. Em abril, a gente já recomprou mais 1,5 milhão de ações desse total, então são 10,5 milhões no programa de 38. Então, a mensagem que a gente passa, que a gente não tem dúvida que para o uso de capital da companhia, investir na nossa própria ação é o melhor uso que a gente pode ter, e continuamos acreditando e executando esse programa. Passo agora a palavra para o nosso CFO, André Kubota. Por favor, André. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no conference call do primeiro trimestre da LWSA. Indo para o próximo slide, começar falando da receita líquida do primeiro trimestre. No consolidado, a gente cresceu 8,8%, atingindo 348,9 milhões de reais. E quando a gente olha para o segmento e-commerce ele cresce mais, em 12,6% ano contra ano, e o Bionline SaaS cresce 0,9% ano contra ano. No próximo slide, olhando o EBITDA ajustado do primeiro trimestre, o consolidado ele cresce 15,1% versus o primeiro trimestre de 2024, atingindo 70,2 milhões de reais, com uma margem EBITDA acima de 20%, em 20,1%,
acho que um destaque importante aqui para o ponto do Rafa em relação a nosso foco em rentabilidade, tá? Quando a gente olha para o segmento e-commerce ele cresce 29% ano contra ano, numa margem de 17,2%, e o BIM Online SaaS ele fica praticamente em linha com o do ano passado, mas com uma margem EBITDA um pouco mais robusta, perto de 27%. Indo para o próximo slide, e falando aqui da nossa proxy de geração de caixa, sendo calculado pelo EBITDA ajustado menos o CAPEX e as despesas financeiras operacionais de antecipação de recebíveis, a gente cresceu 46% ano contra ano, atingindo 34,6 milhões de reais, numa margem de quase 10% em relação à receita líquida. Dando um pouco mais de detalhe desse fluxo de caixa no próximo slide, a gente começa o ano com 447 milhões de reais de posição de caixa, e a gente tem um fluxo de caixa operacional de 73,6 milhões, um IR caixa de 10 milhões de reais, uma redução de quase metade do que a gente pagou no primeiro trimestre do ano passado, e um CAPEX de 25 milhões de reais, numa geração de caixa bastante robusta, de quase 40 milhões de reais, atingindo 486 milhões de reais de caixa operacional após CAPEX. Após esse valor, a gente tem o que a gente chamou aqui de capital de giro relacionado a pagamentos, e aqui acho que um destaque importante para o trimestre, dado o excesso de caixa que a gente tinha no primeiro trimestre, a gente optou por, pontualmente nesse trimestre, utilizar um pouco mais de caixa da própria companhia para reduzir as despesas com antecipação de recebíveis nesse trimestre. Além disso, a gente tem os aluguéis de 5,6 milhões, atingindo um caixa pré-recompra e earnout de 430, e com as recompras de 26 milhões de reais que a gente teve, mais um pagamento de earnout no trimestre, a gente fecha um caixa bastante robusto aí de perto de 400 milhões de reais ao final do primeiro trimestre. E agora, passo a palavra para o operador para a gente partir para a sessão de Q&A. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de lembrar que as perguntas devem ser enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. A primeira pergunta que recebemos foi do Luca Brendin, do Bank of America. Poderiam dar um pouco mais de cor sobre a dinâmica de working capital? Os recebíveis tiveram uma dinâmica negativa nesse TRI, mas algo parecido aconteceu no ano passado e também no primeiro trimestre. Deveria recuar durante o ano? Segundo, podem dar um pouco de cor sobre os impactos da reoneração da folha? Quanto do efeito negativo conseguiram repassar para clientes e tem planos para repassar o restante, se não passaram tudo? Bom dia, Luca. Obrigado pela pergunta. Não sei se todos me ouvem bem, mas, por favor, me deem uma mensagem aqui se meu áudio não estiver aberto aqui, pessoal. Acho que tentando endereçar aqui a primeira questão em relação ao capital giro, tá? Inclusive, nesse trimestre, a gente tentou dar um pouco mais de clareza em relação ao fluxo de caixa e principalmente ao working capital, tá? A gente fez uma divisão tanto no release quanto na apresentação em relação a essa dinâmica, principalmente relacionada à empresa de pagamentos, tá? Então, quando a gente olha aquele saldo a receber, basicamente é o saldo a receber que a gente tem das vendas dos nossos clientes nas lojas, tá? Grande parte é isso, que a gente tem um a receber principalmente das adquirentes, né? Ou do emissor, mas principalmente das adquirentes. E o saldo a repassar são os mesmos saldo que ele vendeu, obviamente descontado dos nossos take rates, e a gente repassa para o lojista, né? Então, esse trimestre, especificamente, por a gente ter um excesso de caixa, a gente decidiu alocar um pouco mais de capital próprio ao invés de antecipar, reduzindo bastante ali a despesa de antecipação. Então, a gente vê a despesa de antecipação, mesmo com uma Selic bastante mais alta, né, com um custo de capital mais alto em relação ao primeiro trimestre do ano passado e com o crescimento do TBV, a gente tem uma despesa praticamente flat, né, a mesma despesa do ano passado. Olhando para os próximos trimestres, né, com pagamento de earnout, a gente entende que isso deve se normalizar e efetivamente nesse primeiro trimestre foi uma decisão um pouco mais pontual para a eficiência de capital, tá? Acho que isso tenta endereçar um pouco a primeira pergunta. E em relação à segunda, sobre o impacto da remuneração de folha, o que a gente
tinha de expectativa para o ano era um impacto de mais ou menos ali 1% na nossa margem EBITDA para o ano. Desse primeiro trimestre foi um impacto é, bastante semelhante a esse patamar que a gente tem dividido com o mercado. E em relação ao repasse de preço, obviamente a gente é uma empresa que tem clientes bastante diversificados, clientes de PME, né, clientes pequenos, e que a gente, diferente talvez de um contrato corporativo anual, que tem reprecificações muito específicas ao longo de ciclos, né, de reajustes, a gente tem feito isso ao longo da jornada dos clientes e isso vai ter um impacto ao longo do ano sim, tá? Então, isso fica também, acho que implícito aí na nossa margem, que mesmo com esse impacto, a gente conseguiu, com a alavancagem operacional, compensar parte desses ganhos e, obviamente, também parte com precificação, né? Os nossos produtos ele tem um posicionamento e um pricing power bastante forte e, obviamente, a gente tem conseguido fazer isso ao longo do primeiro trimestre e vai fazer isso também ao longo do ano. Não sei se isso endereça, mas é mais ou menos assim da forma que a gente vê. A próxima pergunta vem de Leonardo Olmos, da UBS. Leonardo, pode prosseguir. Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Primeira pergunta sobre um pouco sobre o earnout, como vocês veem, é um follow-up da pergunta do Lucas, tá? Do Luca. Eu queria saber um pouco mais como é que vocês veem anualizado a geração de caixa. O Kubota explicou muito bem a questão de IR caixa, né? É alguma coisa, resultado aí do trabalho que vocês têm feito de incorporação. Então, com isso tudo, como é que a gente pode esperar a geração de caixa, dinâmica geral, para o ano de 2025? Essa é a primeira pergunta. E depois eu queria saber se vocês podem falar um pouco mais sobre a adição bruta de usuários em e-commerce, né, que teve uma reação positiva aí no primeiro trimestre. Obrigado. Bom dia. Eu vou começar comentando aqui a primeira questão. Obrigado pela dúvida. Então, em relação à geração de caixa, a gente tentou, de alguma forma, aqui para facilitar o entendimento, a gente criou no trimestre passado um indicador, uma proxy de geração de caixa, né, que é o EBITDA menos CAPEX, menos as despesas de antecipação, né? E que eu acho que conversa bem com o slide que a gente fez na apresentação em relação ao fluxo de caixa, tá? Então, quando você olha essa dinâmica operacional, olhando no último slide da apresentação, a primeira parte, acho que dá um bom indicador de como a gente entende que deveria ser o melhor guidance para entender o fluxo de caixa, tá? Depois disso, a gente tem uma decisão que fica quase que uma decisão nossa de eficiência de capital e estrutura, de antecipar mais ou menos os recebíveis que a gente tem. E esse trimestre a gente acabou antecipando um pouco menos, né? Esse recebível que a gente tem da adquirente, para ter uma despesa de antecipação um pouco menor. E como eu disse, né? Acho que para o ano, dado que agora com o pagamento do ano para frente esse excesso não vai ser tão alto quanto a gente tinha no primeiro trimestre, a gente sim entende que ao longo do ano deve se normalizar aí e compensar aí esse efeito do primeiro trimestre, tá? Em relação aos earnouts, grande parte do que a gente tem a pagar vai ser efetuado agora no segundo trimestre, tá? Então, o que vai sobrar é um valor bem menos relevante, né? Então, acho que a melhor proxy é um pouco para o ano é olhar um pouco dessa forma, tá, Leonardo? Então, acho que é isso. Sobre a segunda pergunta, se tiver endereçada a primeira, eu passo aqui para o Williams para ele comentar um pouquinho, tá bom? Joia, Kubota, obrigado, Leonardo, pela pergunta, né? E recapitulando até o que eu trouxe no call anterior, desde o final do ano passado, nós fizemos uma unificação de todos os times de marketing do e-commerce SMB. Tá? E aí a gente tinha a iniciativa, né, com marcas separadas, né, com Bag e Tray. As marcas ainda existem, mas toda a estrutura, a operação, toda a inteligência de marketing, ela já não é mais segregada. Então isso já está trazendo resultados, né, e a gente entende que as marcas são complementares, né. A Tray tem um perfil de cliente
pouco mais maduro, cliente muito relacionado com o mundo offline, e a Bag tem um perfil de cliente mais moderno, jovem, muito relacionado com redes sociais, né? A gente tem um trabalho muito forte em Bag com influenciadores. Então é a soma, né, desses esforços, agora conectados, né, numa única liderança, num único time, que vem fazendo com que a gente comece a acelerar, né, e a nossa perspectiva do ano é cada vez mais essa integração dar resultado, tá? Então, eu acho que é muito relacionado à aquisição, mas também não deixo de trazer o ponto importante de evolução de produto, né? No commerce SMB, nas plataformas, a gente tem evoluído muito forte produto, inclusive a gente tem a solução mais completa, a gente tem marketplaces já integrados dentro da loja, a gente tem integração, né, com RPs, integração muito forte com Bling, tem a solução de logística, tem solução de pagamento, várias coisas que a gente vem sempre reforçando. Inclusive, a gente, né, foi pioneiro junto com o Bling, lançando o TikTok Shopping, né, no dia de ontem. Então, eu acho que todo esse efeito de um marketing ajustado com a evolução de produto que a gente está tendo, muito rápida, tem colocado o nosso produto nessa vanguarda para cliente SMB, tá bom? E espero ter endereçado, fico à vontade aqui para complementar. Legal. Primeiro, a resposta do Kubota é ótimo, deu para entender e ajuda a gente aqui a projetar e entender a lógica da empresa, tá super claro. E a sua, Williams, excelente, eu até aproveitaria fazer um follow-up. Você pode falar um pouco mais do go-to-market, porque tem muita empresa de software que fez muitas aquisições nos últimos anos e a integração é super bem vista, né, porque gera mais margem, mas às vezes você perde a oportunidade de capturar mais mercado, porque acaba juntando equipe comercial. E como você está liderando tudo isso, acho que você consegue dar uma visão boa para a gente. Como é que não afeta o crescimento toda essa integração que você está fazendo embaixo de você, principalmente dado o que você comentou, bag, tray, perfil de cliente diferente, como é que você está fazendo isso? Legal, Leonardo. A gente tá tendo aqui resultados que, claro, no primeiro mês, segundo mês, né? Isso foi lá no finalzinho do ano passado, a gente sente o impacto ali da reorganização de pessoas, mas a gente tem um time que reagiu muito rápido, a gente tem uma liderança sênior, que era o Thiago Mazeto, que é o Thiago Mazeto que vinha conduzindo a Operação Tray e é o nosso diretor de aquisição, então ele fez toda essa operação. E a gente tem algumas segmentações internas, né? Então tem a unificação de estratégia, mas tem times dedicados para perfis de clientes. Então, ela não é totalmente horizontal. A gente tem um time um pouco mais relacionado ao cliente bag, tem um time tray, então tem algumas células, né? E o que a gente vê é que, nesse caso, as duas marcas são muito complementares, né? Como eu falei até um pouco antes. Então, a estratégia passa a ser unificada, a gente evita a competição, então, permitiu que a gente focasse o marketing de uma forma mais eficiente. Cada marca acaba atuando um pouco nesse perfil de cliente, a gente não compete entre si as duas marcas, e aí a gente tem um go-to-marketing da Bag orientado para aquele cliente mais em redes sociais, influenciadores, muito cliente de moda, cliente nativo digital, primeiro e-commerce, e a Tray, inclusive com uma iniciativa de PDV Tray, mirando muito esse mercado mais maduro, cliente offline, cliente do comércio físico, né? Então a gente está conseguindo administrar bem, e acho que o resultado foi potencializar esses investimentos quando a gente separa as personas, tá? Então, tivemos um período de adaptação, mas hoje a gente entende que os times estão rodando muito bem juntos e o marketing, com uma única visão, tem trazido esse benefício todo para a gente. Legal pra caramba. Obrigado, gente. Um abraço aí, bom dia. A próxima pergunta vem de Maria Clara, do Itaú BBA. Oi, pessoal, obrigada pela oportunidade. Eu queria pedir para vocês explorarem um pouco sobre as perspectivas de crescimento para o ano. Ficou claro que vocês esperam uma aceleração no crescimento de e-commerce, até pela normalização de base de comparação, mas, se possível, eu queria um pouco mais de granularidade em como que o cross-sell entre as diversas soluções podem ajudar a acelerar esse crescimento e até entender como que podemos pensar no build-up do crescimento ao longo dos trimestres do ano. Muito obrigada. Oi, Maria Clara, bom dia, Rafael falando. Ótima pergunta, vamos lá. Acho que primeira coisa super importante, né? Eu trouxe no último call, o Otávio também ajudou bastante nessa construção, explorei um pouco mais hoje, como a gente consegue destravar crescimento na companhia, né? Obviamente é um processo gradativo, o crescimento que você viu no primeiro TRI, ele é muito correlato ao que foi no último trimestre, então é um processo gradativo de construção, mas ele é fundamentado por uma estratégia muito clara
e alavancada por ativos muito poderosos que a gente tem no grupo, né? Então, o Williams trouxe algumas componentes que são importantes, que tem a ver com orientação a cliente, go-to-market. Então, uma primeira parte fala com a forma como a gente se comunica com o cliente e, principalmente, quais são os produtos e ofertas que a gente coloca em diversas jornadas distintas para públicos distintos, né? Tem um segundo ponto, eu trouxe, acho, algumas coisas ali como exemplos no Bling, que também trazem referência a isso, que é a distribuição incremental de produtos dentro dessa própria jornada. A gente, quando pensa em estratégia de SaaS, a lógica do upsell, o upsell e cross-sell é muito poderosa, desde que muito bem contextualizada. E é isso que a gente tem buscado fazer, principalmente numa ótica de produto, desde o ano passado, que é tentar trazer todo esse poder que a gente tem no ecossistema, seja por meio de soluções para o mundo físico, logística, serviços financeiros, para momentos da jornada em que isso faz sentido, mas, obviamente, se alavancando das principais marcas e dos principais produtos que a gente tem para captação de cliente. Onde a gente consegue ver essas coisas começando a acontecer? Logística, acho que é um primeiro ponto bastante importante. Então, essa entrega do Bling, ela é relevante. Dentro da jornada de e-commerce, ela já acontecia também e tem se potencializado. A gente mostra os indicadores de pagamentos e TPV se acelerando também. Então, a plataforma de e-commerce Bag, por exemplo, a gente já começa a ter alguma tração em pagamento mais incremental ali. Então, todos esses componentes, obviamente, eles somados, eles tendem a trazer a aceleração para a companhia, mas, de novo, são movimentos gradativos, a gente tem trabalhado em diversas frentes, eu comentei um pouco sobre o plano estratégico, que vão nos permitir fazer com que esse potencial todo que o ecossistema tem nas suas jornadas isoladas, integradas, funcionando melhor, comece a trazer retorno para a gente ao longo do ano. Mas, de novo, é um processo gradativo de construção, tá, Maria? Tá super claro, obrigada. A próxima pergunta vem de Silvio Dória, do Safra. Silvio, pode prosseguir. Silvio, seu microfone está ativado. Vou pegar a minha pergunta. Uma pergunta aqui sobre cloud. Nesse trimestre a gente viu o impacto de migração para a nuvem no resultado, né? Se vocês pudessem falar um pouco mais sobre esse tema, vocês já conseguem ver aí alguma economia de escala, ou a tendência é que esses custos de migração ainda pesem um pouco mais no curto prazo, um pouco mais no segundo tri, só para entender se é mesmo algo mais pontual, assim. E uma segunda pergunta que eu queria fazer sobre GMV. Hoje, quanto do GMV que passa pelas APIs de vocês vem especificamente do Mercado Livre, né? Só para entender se o MELI é uma boa proxy para a gente estimar o GMV de vocês e só para checar também se esse é um percentual que mudou aí nos últimos trimestres. Silvio, aqui é o Igor. Eu vou responder essa primeira pergunta sobre cloud. Bom, a gente tem feito algumas iniciativas aqui de migração e de consolidação de alguns workloads, né, que é o nome correto que o mercado utiliza para as aplicações aqui que se beneficiam dos recursos de nuvem, né? Então, a gente, obviamente, que tem um trabalho contínuo de observar pontos de sinergia e de evoluções e otimizações que a gente possa fazer, mirando sempre uma relação de consumo por usuário de SaaS em relação à infraestrutura, né? Então, a gente tem métricas internas para perseguir eficiência no consumo de nuvem e essa consolidação que você comentou é parte de uma estratégia nossa de construir algo maior que, no médio e longo prazo, já vai começar a aparecer aqui nos nossos indicadores em relação a essa sinergia. O que aconteceu aqui nos últimos meses, só para dar um pouquinho mais de cor para vocês, a gente encontrou um espaço bem relevante de consolidação e de evolução tecnológica de um dos parques bem grande que a gente tem em nuvem pública. E, ao fazer isso, como é uma migração tecnológica que envolve uma base de clientes muito grande,
a gente resolveu fazer da forma mais segura possível. Então, a gente criou redundâncias para que essa movimentação pudesse ser feita com bastante segurança e sem gerar indisponibilidades e por aí vai. Então, a gente fez esse movimento aqui nos últimos meses, nas últimas semanas aqui. Isso gerou um pouco mais de pressão nos indicadores de nuvem, de eficiência, mas isso é em prol da gente conseguir uma sinergia bem maior no médio e longo prazo aqui, e a gente já começa a enxergar nos últimos indicadores aqui coletados, a gente já começa a enxergar os benefícios desse movimento, tá? Então, acho que é isso, sem entrar muito nos detalhes técnicos aqui, esse foi o movimento que a gente fez, e isso explica um pouco do que vocês estão enxergando no último report aqui, tá? O Silvio e Rafael, aqui puxando a segunda pergunta, assim, a gente tem hoje anualizado já mais de 70 bi de GMV rodando no nosso ecossistema, né? Então, assim, a gente acaba não abrindo esse número especificamente por marketplace, mas é de se esperar que, com tamanha relevância, a amostragem ela seja um pouco de proxy de mercado, sempre lembrando que, pelo nosso perfil de cliente, a gente fala aqui de itens de menor valor agregado, né? Linha branca, por exemplo, não é algo que a gente tenha de forma massiva dentro da base. Mas o que você consegue enxergar em categorias fashion, calçados, eletroeletrônicos, tudo mais, é uma distribuição mais normalizada com o mercado. Mas, obviamente, aqui eu falo de Meli, de Shopee, de Shein, de Magalu, então é uma multiplicidade de canais. Agora a gente acabou de falar de TikTok. Então a gente tem dentro da base todos os canais de venda e com distribuições, dependendo do segmento, muito parecidas com o que você enxerga de market share mais amplo, tá? Tá legal, ficou claro. Obrigado, pessoal. Próxima pergunta vem de Lívia Misobata, da JP Morgan. Lívia, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. A minha primeira vai na dinâmica de GMV. Eu queria ter um pouco da percepção, a leitura de vocês quanto ao e-commerce nessa primeira metade do ano. O que vocês conseguirem compartilhar de visão holística do ambiente competitivo seria ótimo. E a minha segunda pergunta, dentro da estratégia da companhia hoje, tanto no curto quanto no longo prazo, faria sentido para vocês desinvestirem em algum dos dos ativos de vocês? E como que tá a cabeça de vocês para M&A? Olivia, vamos lá. Deixa eu dar um pouco por partes, então. Começando com o GMV. A gente fechou, como eu comentei, né, com quase 18 bi, um crescimento de 15%. Acho que só reforçando o meu ponto, né, a concentração do nosso GMV pelo perfil do cliente é um GMV focado em itens de valor médio agregado, né, não são itens de largo valor expostos a ciclos de crédito relevantes, então são itens de giro mais baixo, que tem crescido, eu diria, num bom patamar, mas obviamente dentro de um cenário macroeconômico mais desafiador. A gente viu, então, o primeiro TRI com um crescimento muito parecido do que a gente teve no quarto trimestre do ano passado. Mês de abril também seguiu a mesma tendência, e dentro da volatilidade que a sazonalidade, né, de Dia das Mães e feriados nos trazem, a gente tem visto para o primeiro semestre patamares muito parecidos com o que a gente enxergou até agora no primeiro TRI. Tá? Sobre o segundo ponto, que é o de desinvestimentos em ativos, a gente tem hoje dentro da operação um portfólio muito amplo, que estrategicamente ele faz muito sentido e é muito sinérgico. Então, obviamente, o que a gente tem feito ao longo do tempo é focar em onde a gente tem tido mais diferenciação competitiva, mais mercado, e buscar estratégias que nos permitam monetização onde o nosso diferencial competitivo ele pode ser um pouco menor. Por exemplo, produtos de alto valor agregado em cloud. A gente tem alguns pequenos clientes que têm trazido, alguns clientes maiores, que, como a gente tem dito, têm trazido mais retorno e mais rentabilidade para a operação de BeOnline. Então, hoje não tem qualquer perspectiva de desinvestimento. O que tem são estratégias focadas em maximizar o retorno que a gente tem desses ativos na base. A gente fala muito sobre crescimento normalizado agora, que o ciclo de normalização da Squid aconteceu, e eu acho que os resultados do primeiro TRI mostram que a estratégia foi bem sucedida. Então, esse deve ser o panorama de monetização dos ativos que a gente tem dentro do grupo. E, por fim, sua última pergunta sobre M&A. Foco integral da companhia é em destravar valor
dos ativos que a gente já tem aqui dentro do grupo. O ciclo de investimentos que a gente começou desde o IPO, eu diria que foi muito bem sucedido, a gente ganhou relevância no mercado brasileiro. A tese do e-commerce em 2020 era literalmente uma tese, né? Era pouco menos de 20% da receita do grupo. Hoje a gente pode falar que tem mais 70 bi rolando no nosso próprio ecossistema. Temos ativos mais relevantes. Já tínhamos plataforma de e-commerce, agora plataforma de e-commerce para clientes maiores com a Wake. Um RP super robusto como o Bling, que nos habilita uma expansão muito grande de ofertas, de jornadas, uma operação logística do porte do Melhor Envio, soluções de PDV. Então, a gente conseguiu, com o M&A, trazer muitos ativos relevantes para o grupo, nos consolidarmos como um player muito essencial nessa cadeia da economia, e agora o foco é integralmente em destravar valor com os ativos que temos, fazendo integrações de jornadas, como aquela que eu mostrei hoje do Bling, mas muitas outras acontecendo, tá? Perfeito, muito obrigada, ficou super claro. Imagina. A próxima pergunta vem de Luiz Chaga, da XP. Luiz, pode prosseguir. Tudo bem. Do meu lado aqui são duas perguntas. A primeira é sobre CAPEX, né? Quando a gente olha o CAPEX numa comparação ano contra ano, foi 5% menor, né? E aí a pergunta é o que a gente poderia esperar do CAPEX para o ano e para o futuro, né? E a outra pergunta está relacionada ao processo de transformação que vocês estão passando, né? Vocês estão com diversas iniciativas em várias frentes. Será que vocês poderiam comentar, dar um pouco mais de cor sobre o 80-20 dessas iniciativas? Ou seja, comentar quais frentes e iniciativas vocês estão mais animados e que vocês acham que podem destravar mais valor e gerar maior impacto. Obrigado. Bom dia, Luiz. O André Kubota aqui falando, tudo bem? Eu vou tentar ajudar aqui na primeira pergunta para começar em relação ao CAPEX. E acho que assim, o primeiro ponto, o CAPEX entre trimestres, eventualmente ele pode ter alguma variação, tá? Alguma, vamos dizer assim, alguma volatilidade, né? Seja de imobilizado ou de intangíveis de novos produtos e projetos, né? E o que a gente tem dividido e comentado, né? É que esse primeiro trimestre talvez tenha sido um pouco abaixo do patamar que deve rodar o ano, tá? E um patamar mais normalizado aí, perto do que a gente viu no quarto trimestre, talvez entre o quarto e o primeiro, mas mais parecido com o quarto trimestre do ano passado, seja um nível para o ano, mais ou menos o que a gente está olhando de forma anual, né? Sem contar essa variação entre os trimestres. Mas, obviamente, né, isso é sempre importante, a gente sempre olha a nossa rentabilidade e a nossa geração de caixa, né? Então, isso, obviamente, é concomitante também como a empresa cresce, né? E como é o crescimento da empresa e como é o desempenho econômico do mercado, tá? Mas acho que em linhas gerais, assim, o quarto trimestre talvez seja uma proxy para o ano um pouco mais normalizado. E sobre a segunda pergunta aí, eu passo de volta aí para o time, para o Rafa, para ajudar com o segundo ponto. Bom dia, Otávio aqui falando. Acho que a gente tocou em pontos que eu acho que representam talvez o nosso maior entusiasmo aqui quando a gente olha esse ano em relação ao próprio plano estratégico, que é a questão do embedded, né, das jornadas amplificadas. Acho que os exemplos que foram dados aqui ilustram talvez alguma das grandes apostas ou frentes que a gente tem, que começam a sair do papel, né? Mas muito na linha do que o Rafael comentou, o ganho, né? O ganho prático em receita ele é gradual, está associado a uma penetração da base que acontece ao longo do tempo, mas eu citaria aqui a própria logística em ERP e no próprio e-commerce, pagamentos em e-commerce, também foi mencionado, e o Williams, na resposta dele, passou um pouquinho por isso de forma mais rápida, mas o próprio PDV em e-commerce, né? Então, pensando numa lógica aqui mais de jornada omnicanal, então indo para o offline a partir de uma própria base de clientes de e-commerce bastante ampla que a gente tem. Talvez 3 exemplos aqui que tangibilizem talvez o nosso maior ambição aqui para esse ano dentro do plano.
Beleza, pessoal. Obrigadão, super claro. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão para fazer perguntas por áudio. Próxima pergunta vem de Daniel Federle, do Bradesco BBI. Daniel, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Rafa, Kubota. Eu queria aqui uma ajuda para entender um pouquinho mais a dinâmica de margens, né? No ano passado, vocês informaram que a Squid estava dando prejuízo de uns 8 milhões de reais. Se a gente assumir que Squid não dá mais prejuízo esse ano, a margem ex-Squid não melhorou, né? Talvez ela até tenha caído, mesmo se a gente ajustar pelo impacto negativo da reoneração de folha agora nesse primeiro tri. Então, a pergunta é, assim, me ajuda a pensar aqui qual que é a dinâmica de fato de margem da empresa, se a Squid não está melhorando, ou se a Squid ainda dá prejuízo, só para a gente pensar para frente. E conectado com isso, até a mensagem do grupo, né, de falar que o foco é mais em crescimento, o que de fato tem de implicação? Assim, focar em crescimento quer dizer o quê? A margem não deveria mais aumentar daqui para frente porque vai ser reinvestido, poderia cair. O que essa frase do foco em crescimento diz em termos de rentabilidade? Obrigado. Ô, Fedeli, tudo bem? Bom dia aqui, obrigado pela pergunta. Em relação a Squid, assim, na Wake Creators, a gente acabou que, a partir desse trimestre, a gente tirou o assunto da frente, né? A gente fez uma reestruturação muito grande ano passado. O impacto dela, para tentar ajudar, né, a calcular aí a partir da normalização, a gente teve esse efeito todo já no primeiro trimestre, na nossa visão, bem resolvido. A gente não está dando nenhum guidance de margem separado por unidade de negócio, tá? Mas o que eu posso te dizer é que ela vem melhorando rentabilidade, sim, ao longo do ano. O próprio crescimento da receita, trimestre a trimestre do ano passado, foi sequencial, né? Obviamente tem alguma sazonalidade em relação ao segundo semestre, um pouquinho mais forte que o primeiro semestre, mas na comparação ano contra ano, ela já não tem aquela dinâmica de detratora em relação à receita, tá? Quando a gente olha as margens em geral para a companhia, e aí para todas as unidades, inclusive o commerce ele conseguiu crescer bastante, né, a rentabilidade ano contra ano, né, e a Wake Creators ela tá dentro desse contexto consolidado do e-commerce. O business, como a gente sempre comenta, ele tem uma característica muito forte de alavancagem operacional, né? Então a gente vê que com o crescimento de receita, a gente tem, mesmo com o impacto aí perto de 1% na margem EBITDA de reoneração de folha, a gente conseguiu crescer, né? Essa rentabilidade da companhia, tá? E aí quando a gente não tem nenhum guidance oficial, né, em relação à margem olhando para frente, mas a gente sim está muito focado, né, em voltar a reacelerar o crescimento, né? E obviamente isso requer investimentos, despesas, né? Que eventualmente vem um pouquinho na frente para a gente crescer e gerar valor no longo prazo, tá? Então, eu acho que o que está implícito aí no mercado é um pouco dessa dinâmica, tá? Tem um ganho de alavancagem operacional que faria a margem EBITDA crescer, tem uma anualização das sinergias e de custos que a gente fez ao longo do ano passado, que esse ano tem um impacto full durante o ano, tá? Então isso é positivo também. Tem um detrator do efeito, né, da reoneração de folha, e tem sim mais investimento e mais despesa para a gente reacelerar o crescimento, sim, tá, Fedele? Que é um pouco das iniciativas aí que o Otávio comentou, que o Rafa comentou, porque a gente, de novo, né, a gente acredita que o potencial da empresa, o tamanho do mercado é bastante maior, e a gente, como líder, a gente quer continuar capturando e crescendo mais que o mercado, tá? Enfim, não sei se isso endereça aí, não sei se o time, o Rafa tem um complemento adicional, mas é um pouco dessa forma que a gente vê, tá? Ô, Federer, só complementando um pouco o Potter, acho que é isso. Você acompanha já há bastante tempo a companhia, né? A gente tem uma disciplina muito grande
em geração de caixa e rentabilidade, isso é evidente. Mas, obviamente, a gente está exposto a um mercado extremamente próspero como o de e-commerce, e a gente tem ativos muito relevantes. Então, a vasta maioria do investimento que a gente ia fazer foi por meio do M&A e tem alavancagem com esses investimentos aqui. O que não significa que a gente perde a leitura e o foco em rentabilidade ao pensar em aceleração de crescimento. É óbvio, né? O que for necessário que a gente precise fazer para ter mais P&D, mais vantagem competitiva de produto, canais de venda são sempre coisas que a gente vai colocar, porque as oportunidades são muito grandes, mas o foco e a disciplina estrutural em geração de caixa e rentabilidade não mudam, ou eu diria, não conflita de forma estrutural com o plano de crescimento. Muito bom. Obrigado, pessoal. Ficou claro. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e retornamos a palavra para o nosso CEO, Rafael Chamas, para as considerações finais. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação, obrigado a todos pelas perguntas, acho que ajudam a gente a esclarecer pontos da divulgação de resultados e nos vemos na divulgação do segundo TRI. Obrigado e bom dia a todos. A teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da LWSA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.